Gravando aula com o grupo 10, módulo 3, dia 24 de maio de 2022. Está sendo feita a gravação e nós vamos adiante agora para dar seguimento na apresentação dos slides. Módulo 3 já, minha gente, começou um dia desse, começamos em março, finalzinho de março, foi no dia 29 e 31 de março. Já tiveram 2 módulos, algumas pessoas já apresentaram algumas dúvidas, viram como que se desenvolve esse estudo que estamos fazendo da psicanálise para buscar um pouco mais de conhecimento, um aprendizado para a nossa vida. E pode ter certeza que esse processo vai começar a fazer mudanças na vida de cada um. Eu quero esclarecer uma coisa antes de avançar, que no primeiro módulo, na segunda parte, foi dada uma sugestão de vocês fazerem um trabalho sobre a felicidade. Nós precisamos desenvolver esse conceito. Nós temos tanta coisa na nossa vida que dizem que você tem que ser feliz. O que é ser feliz? É coisa simples, minha gente, para escrever. Alguns ainda não escreveram, ainda não mandaram os seus artigos, aliás, a maioria, não é baseado em teoria. Felicidade é um estado da alma. Felicidade é o estado do ser naquele momento. É isso que a gente precisa escrever. O que é a felicidade para cada um de vocês? Não aquela felicidade estereotipada, aquela que disseram que para ser feliz nós temos que ser isso, temos que ser aquilo. Não é isso. Aliás, a gente tem que se livrar disso. Vamos seguir então? Ah, que alegria que nós tivemos dia 14 de abril. Fizemos uma formatura, eu quero mostrar 2 slides para vocês. Uma formatura com grupos. Formando os 2022, tinha grupo 6 e grupo 7. Alguns não puderam vir. Algumas pessoas vieram de longe. Ângela, de França, veio de Joinville. O Álvaro é de Passo Fundo. Maria Rosemary Ramos, Taubaté, interior de São Paulo. A Mônica, de Veranópolis, lá perto de Caxias do Sul. A Monique, de 8 meses de gravidez, veio participar com a gente. Que maravilha, muito querida. É do Rio do Sul. Raquel de Araranguá. E a minha querida colega e aluna Liane, que é de Barra Velha. Isso mesmo. Para mim é um enorme prazer participar sempre dos encontros de psicanalistas. Posso dizer que a psicanálise me proporcionou uma nova vida e eu sou tão agradecida que eu quero proporcionar isso para os meus pacientes também. Hoje foi um dia cheio, típico. Comecei às 9 da manhã e saí da clínica às 19 horas. Eita, coisa boa. Uhum. É gratificante. Ontem ainda, uma paciente ela está comigo há 1 ano e meio, vem 3 vezes por semana. Ela me abraçou, ela disse, Liane, você é uma baita profissional. Ela disse, eu vivia depressiva, eu vivia chorando, eu vivia estressado, hoje eu sou uma outra mulher. E é muito, muito, muito gratificante quando as pessoas dão essas devolutivas, porque a gente entende que está no caminho certo, né? Muito bom. Então, aí está uma parte do grupo, a formatura no dia 14, que momento de alegria, né, Liane? Fizemos uma festa Muito. singela, simples, mas muito gostosa. Reencontrar essa turma que a gente não pôde encontrar durante a pandemia. Aqui eu vou falar com vocês. Olha, eu vou contar. Vocês estão vendo, para vocês, a imagem aparece, será que é como que eu tenho aqui? É, né? Da esquerda para a direita, tem uma baixinha
Barrigudinha? Tem? Dá para ver a seta? Essa baixinha que está grávida, ela é de Rio do Sul. Ela é psicóloga e se formou conosco. É a nossa colega querida de Rio do Sul, que veio para a formação, também está chegando mais gente aqui, é a Monique. Ao lado dela, com esta camisa colorida, com esse casaco branco, com esse sorriso muito simpático, a nossa colega Raquel, advogada de Araranguá. Ela diz assim, ex-advogada, porque ela mudou de profissão, agora ela é psicanalista. Ao lado dela, esse cara simpático aí, segurando o certificado aqui na frente, é o Álvaro, de Passo Fundo. Ao lado dele, com essa camisa cor-de-rosa, está a nossa colega Margarete, Balneário Camboriú, da turma... Ô, professor, com licença, boa noite. Boa noite, quem está falando? É a Sabrina. Só para lhe avisar que eu entrei com o Zoom do meu filho, porque o meu não funcionou, tá? É esse L Fagu aí. Eli Fagu, seja bem-vinda, Sabrina, que bom. Tá? Que bom. Só para avisar, desculpe incomodar, professor. Não incomoda. Você está vendo o slide aí também? Tô vendo. Tá. Ao lado da Margarete, nós temos a Ângela, de Joinville. A Margarete, ela é administradora de empresas, coach, e gerente no Banrisul. Ao lado dela está aquela minha querida simpática lá de Joinville, Ângela de França, formada em enfermagem, gestora de enfermagem e de assistência à saúde em Joinville. E ao lado, a Liane. A Liane é a mais antiga do grupo, muito querida. Ela veio para sorrir conosco, mas já gritou muito e já chorou muito também, né, Liane? Gastei caixas e caixas de lenço. Já se foi, já é passado. Já foi. Ao lado dela está a Mônica, que é lá de Caxias do Sul, Veranópolis. E ao lado da Mônica está também a minha querida colega Rosemary, Taubaté, da região do Vale do Paraíba, próximo da minha cidade, lá de Taubaté, de onde eu vim também, de São José dos Campos. Essa turminha aqui, alguns não puderam comparecer, então eles vão receber ainda o certificado deles através da internet. Já dei uma forma de poder fazer o certificado assinado para ter a validade esperada. E depois é só levar numa gráfica e imprimir. Nós temos também nesse grupo aí a Melvira, não pôde estar presente, a Cristiane também não pôde estar presente, Marcelo também não pôde estar presente. Mas em breve eles vão estar presentes com a gente, vocês vão conhecer alguns que já concluíram o curso, que estão trabalhando com a psicanálise. Liane, mais uma palavrinha para esse pessoal que está chegando, querida? Claro, eles estão iniciando agora na psicanálise, né? Sim. A psicanálise, para o psicanalista, é um fenômeno lindo da gente poder observar o crescimento do paciente dia por dia. Existem tantas dores lá fora, as pessoas têm tantos sofrimentos, tantas coisas guardadas, que quando a gente consegue ter aquela aliança terapêutica com o paciente, ele confia na gente de verdade, e muitas vezes eles dizem assim, vou contar para você uma coisa que eu nunca contei para ninguém. E essa é uma forma de validação
é muito bacana, a pessoa realmente está entregando o que ela tem de mais secreto ali para você. Ela está entregando a alma dela. E com o passar do tempo, o paciente vai crescendo e vai melhorando. É muito, muito bacana. A psicanálise, para mim, é uma ferramenta fantástica de autoconhecimento, de superação, de realmente da pessoa se desenvolver em todos os setores da sua vida. Acredito assim que eu sempre penso assim que eu gostaria muito de ter conhecido Freud para poder parabenizá-lo e para poder até agradecê-lo. Tem que viajar um bocado no passado, hein? Então, né? Muito Mas legal. ainda bem que a Ah. psicanálise nos trouxe o Antônio, né? Muito obrigado. Que é um sucessor brasileiro do Freud, só falta o óculinho. E o charuto. O E charuto e a barba. professor, Oi. Isso. é interessante a colega falar isso. Eu fiz a cadeira de psicanálise na faculdade de psicologia, né? E a gente vê bem por cima, na verdade, né? São Sim, só sim, é um um passeio. semestre. Ah. E o meu professor de psicanálise, ele fez a pós dele na França, e daí ele visitou o túmulo de Freud. Daí nós Olha achamos que o máximo isso, sabe? privilégio. Que privilégio, que legal, né, Sabrina? Sim, eu fiquei pensando, nossa, que legal, né? E lá, pena que, claro, né? Ele não está mais aí, Uhum. mas ele disse que foi para visitar lá o túmulo de Freud, de Jung, que também acabou depois, né, divergindo de Freud, mas, vamos dizer, é discípulo dele. Sim, E eu achei bem interessante isso. muito interessante. Também uma coisa interessante, Eliane, se você puder falar, o que significou de transformação na sua vida pessoal? Não precisa contar os detalhes, não. Sim, eu Os entendi, detalhes mas nós dois sabemos. eu cheguei na psicanálise imersa nas minhas neuroses, imersa no sofrimento, e de repente eu cheguei para fazer as análises com o professor Antônio, e ali eu senti um acolhimento tão grande que eu pensei, vou ter que fazer isso aqui valer a pena, então, né? A psicanálise me deu uma nova vida, graças a Deus, a psicanálise, eu consegui fazer as pazes com o meu passado, parar de carregar aqueles pesos da mochila da vida, né? Consegui parar de me preocupar tanto com o futuro e hoje eu vivo muito melhor o presente. E a psicanálise não foi só uma transformação naquele momento, a psicanálise continua me transformando dia por dia e o meu crescimento é contínuo. Muito obrigado, minha querida. Quando você quiser sair, fique à vontade, que eu agradeço muito a sua Uhum. visita, mas se quiser também nos dar a honra da sua presença até o final da aula de hoje, uma grande alegria para mim, mas eu estou muito Tá bom, agradecido de obrigada. você estar aqui conosco. Alguém mais quer falar? Ok. Então nós vamos seguir. Eita, grupo bonito, não dá vontade de tirar essa foto daqui, né? Eu estou babando aqui, ó. Vamos fazer um brinde, minha gente? Essa foi a hora boa, a hora do champanhe. Muito legal. A iniciação nos estudos da psicanálise pode parecer assim um tanto complexa para o entendimento da teoria de Freud e como colocar em prática. Nós temos que segurar muito a nossa ansiedade, aprender que tudo passa. Vamos desenvolver muitas metáforas para trabalhar com isso. Porque alguns chegam às vezes a questionar
a validade da psicanálise, principalmente em relação à psicologia, que é um método diferente, também um método muito precioso, mas é diferente da psicanálise. A psicologia se prevalece da lógica do comportamento, que não faz parte dos nossos estudos. Entendendo que somos profissionais psicanalistas que não usamos instrumentos e tratando de pessoas. Não as tocamos, não ministramos qualquer tipo de droga e nem ao mesmo lhes damos conselhos. No entanto, as curamos, responsabilizando-as pelo seu próprio sofrimento. Nosso ofício é uma arte de grande habilidade, desafiadora, e por isso mesmo exige de nós uma total dedicação, máximo de horas de estudos, máximo de pesquisa, máximo de trocas com as comunidades afins, interação com os outros colegas psicanalistas. Tudo que vai escrito nesta introdução resulta de nossas atividades profissionais e corresponde à experiência de algum tempo de trabalho em clínica psicanalítica e análise didática, na qual eu estou já há 20 anos. Processos psíquicos são em si mesmos inconscientes. E os processos conscientes são atos isolados, frações de vida psíquica total. Os processos da vida psíquica inconsciente são dominados, na maior parte, pelas tendências que podem ser qualificadas de sexuais, no sentido restrito ao lato do termo. Neste último pressuposto, é, na realidade, a característica fundamental da psicanálise, que consiste, essencialmente, na tentativa de explicar a vida inteira do homem. Como falamos, o homem é o ser humano, homem e mulher, e não só aquela privativa ou individual, mas também a vida pública, a social, recorrendo a uma única força, que é o instinto sexual ou libido, no sentido técnico desse termo. Quando nós falamos na libido, para um leigo, fala em libido, ele já pensa logo que é uma abordagem sexual. Algumas pessoas não esclarecidas dizem assim, Freud só pensa em sexo, só fala em libido. Libido é aquela energia necessária para a gente alcançar os nossos desejos. Sem a libido, nós não conseguimos nada. Em 1905, Freud, através das suas pesquisas na prática clínica, descobre que a função sexual existe desde o princípio da vida, logo após o nascimento, e não a partir da puberdade. Isso chocou o mundo com esta revelação. O período de desenvolvimento da sexualidade é longo e complexo, até chegar à sexualidade adulta, onde as funções de reprodução e de obtenção de prazer podem estar associadas tanto no homem como na mulher. No processo de desenvolvimento psicossexual, a criança tem nos primeiros anos de vida a função sexual ligada à sobrevivência, portanto, o prazer encontrado no próprio corpo. E como nós já vimos no módulo 2, as fases do desenvolvimento da psicossexualidade do ser humano, desde quando nasce até chegar na vida adulta. O corpo é erotizado. Assim, as excitações sexuais estão localizadas nas partes do corpo. A ordem dos deslocamentos da energia instintiva de uma zona do corpo para outra
é sempre a mesma. Mas o nível de maturação da criança determina quando ocorrerão deslocamentos de uma para outra. E aí entra o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento afetivo. Freud nos deu uma descrição cronológica do desenvolvimento afetivo. O encadeamento das fases é progressivo e cada uma das sucessivas etapas, a fase oral, a fase anal, a fase fálica, deixa para trás de si traços que se organizam em estratos sucessivos e suscetíveis, de acordo com o caso, de cristalizar pontos de fixação em direção dos quais convergem as eventuais regressões ulteriores. Daqui a pouco vamos entender melhor o que isso quer dizer. E aí, quando nós estamos na clínica, que nós escutamos alguém, nós só temos uma coisa para avisar, é o ego. O ego, quando eu falo ego, é o self, é o eu. É o ego, e nele todas as suas variadas formas de expressão, mantendo a atenção flutuante, com 3 objetivos que serão processados na mente do analista. Atenção flutuante, então, é ouvir sem interferir. Liberdade para que a fala possa sair da pessoa que nós estamos escutando. A atenção uniformemente flutuante, bem como os objetivos, encontra suas razões de uso e de ser, para suprir uma dificuldade que aparece quando nos empenhamos em observar as medidas defensivas adotadas pelo ego, defesas do ego, para se defender contra o próprio id, lá do seu inconsciente. É o fato de transcorrerem todas dentro de um quadro à prova de descrição em cima dos acontecimentos, pelo que só podemos contar com os efeitos, como que sucede, por exemplo, nas lacunas minésicas, que só com muita atenção nós conseguimos detectar em relatos que até para o paciente parecem constituir-se de peças harmônicas e perfeitamente sequenciais. Um detalhezinho que nós vamos desenvolver, essa nossa capacidade de perceber, vai nos revelar muita coisa. Para o psicanalista iniciante, e tal preocupação decorrerá do fato de parecer haver apenas um posto de observação do ego. Não é isso. Mas vai ser um posto de observação do ego que é do processamento da invasão perpetrada pelo id. Porque o id invade o ego. O id, às vezes, domina o ego. Se concentrar na compreensão das consequências da indestrutibilidade dos conteúdos inconscientes, a partir do que, então, assim o psicanalista consegue compreender o reaparecimento na consciência por caminhos mais ou menos desviados e por intermédios de formações derivadas, mais ou menos difíceis de compreender, dos derivados do inconsciente. E com isto contribuir para que o seu paciente tenha consciência dos seus derivados do id. E aí o trabalho patológico, psicológico que ocorre, não é patológico, o trabalho psicológico que ocorre, desculpa, que avançou. Depois de haver uma compreensão interna, provocando uma mudança estável no comportamento ou atitude de uma pessoa, é denominado de elaboração. Working through. Tal trabalho consiste em processos como a utilização e assimilação da compreensão interna e orientação.
É comum na prática psicanalítica, quando estamos ouvindo, se eu estiver também ouvindo vocês, eu posso fazer uma pontuação e nessa pontuação, falar assim, então, e como é que você pensa em viver com isso? E já completo, não precisa me responder. Você só vai responder para mim se você quiser. E nem precisa falar disso agora. Isso é para você elaborar. Como é que você quer trabalhar este conflito? Ele vai elaborar. A elaboração depois vai produzir o que a gente chama de insights. A elaboração abrange, no geral, as investigações complexas, progressivas, repetitivas, das resistências empreendedoras de uma compreensão interna que provoque mudanças. Há que se assinalar que parte do trabalho de elaboração foi empreendido pelo paciente fora da sessão analítica. É a elaboração o elemento que demanda mais tempo na terapia psicanalítica. Eu vou dar um exemplo para vocês de vários casos que já tive a oportunidade de vivenciar, de pessoas adultas que vêm na psicanálise porque está com um conflito em casa, pessoas com 15, 20 anos de casado, ou jovens de famílias, e que a família procura para ele fazer um tratamento, porque está envolvido com alcoolismo. E o pior é quando entra para droga também, né? Aí fala maconha inocente, inocente é uma conversa. Aí o que acontece? A força do id é tão grande, pelo desejo, pelo prazer do álcool, da bebida, que ele cria pensamentos tão fortes e mecanismos de defesa dentro da pessoa, para que o ego esteja submetido à vontade do id. É isso que acontece. Podemos dizer assim, o superego, que faz parte da estrutura da mente humana, ele é solúvel no álcool. E ele é anestesiado ou eliminado na droga. E o que é que nós podemos fazer, então, numa sessão de análise? Centrados no ego, olhando para o ego, ouvindo o ego, nós vamos buscar estabelecer as relações existentes entre o material produzido durante as sessões e buscar uma relação disso com antecedentes inconscientes. Como é que faz isso? Se a pessoa está agora me falando de coisas que ela está fazendo, eu posso pontuar assim. Mas desde quando você age desta forma? Ah, tem uns 10 anos. Ah, que interessante. E como é que era quando você era criança? Só que eu não dei idade. Ele começa a passar por um processo de regressão. E como eu não indiquei a idade, fazendo uma pontuação dessa, ele vai elaborar e vai buscar as suas lembranças, que muito provavelmente o conflito que ele está trazendo, ele tem origem lá na sua infância. Aí sim, nós vamos sintetizar os elementos inconscientes, cuidando também para que os fragmentos da história passada e da história presente, conscientes e inconscientes, sejam relacionados entre si, de maneira a dar uma ideia de continuidade e de coerência à vida do paciente. Quando alguém vem para o consultório, é porque ele não está com coerência na vida dele, ele não está em harmonia. O ego está em conflito. Aí sim, o que é que nós vamos fazer? Levantar o material a ser comunicado ao paciente, tomado dos insights alcançados.
Mas não quer dizer que nós já vamos parar para ele disso. Verificando quão útil vai sendo o procedimento para o paciente, porque nós temos que fazer com que ele elabore, com que ele tenha insights e que ele entenda o que é que ele está fazendo. Aí sim, ele pode mudar, se ele quiser. Tanto o id quanto o superego, eles não são diretamente acessíveis, porque nós não conhecemos a cultura da pessoa, quais são os valores que ela tem, o aspecto religioso, crenças, preconceitos. E também não conhecemos a sua origem desde que nasceu. Então, por meio da psicanálise, nós vamos buscar conhecer as vicissitudes impostas aos instintos e as consequências na conformação final do ego que se apresenta ao psicanalista. O id diz assim: eu quero agora, vamos lá, vai ser bom. Jogando toda essa pressão, toda essa energia libidinal para o ego. Quer ver uma manifestação do id que acontece toda sexta-feira? É só entrar em alguns grupos, entrar nesse negócio aí que o pessoal brinca de Instagram, de Facebook. O que é? Hoje é sexta-feira. Tem até músicas louvando isso, não? Apologia, sexta-feira. É sexta-feira. Dia da balada, dia da farra, dia da sacanagem, dia da bebida. Hoje é sexta-feira e monte de garrafa de tudo quanto é jeito. Outro é sexta-feira, cigarrinho de maconha. Tudo isso jogando para o ego, para que o ego queira atender esta vontade do id. Mas aí o superego diz assim, você não pode. Mas quando essa força do id ela é tão grande, o superego começa a amarelar, ele perde a força. Mas um ego saudável, um ego fortalecido, com toda essa demanda que vem do id, ele vai responder para o id assim: vamos encontrar uma alternativa. Eu sei que é gostoso, mas não vou fazer isso agora, não. Vamos devagarzinho. Aí este ego está controlando, portanto, as demandas do id. E o sofrimento do ego é por causa das demandas do id e o conflito com o superego que castiga, que leva a sentimento de culpa, que proíbe. Abordar o ego em termos de exclusividade resultará também em graves prejuízos, vez que se terá um retrato do corpo inteiro do ego, mas não se terá o que quer que haja de desiderativo, nem de fantasístico instintual, pelo que prejudicaria a compreensão dos processos e determinar as vicissitudes interpostas Não, obrigado. que acabaram determinando a estrutura da personalidade apreciada. Centrado no ego, nós precisamos buscar e apreciar o instintual, o instinto da natureza da pessoa. Sabendo quanto de esforço resistencial permanente faz o ego, para que esses instintos não transitem pelo seu território, e que não transitem os representantes do id, que é, aliás, quando ele aparece com características tais, que chegam a surpreender por vir com seu formato inteiro, resultante das experiências vividas. Centrado no ego, o objetivo é que o ego alcance a sua liberdade do id e a sua liberdade do superego. Assim nós podemos, então, entender
o quanto o ego se antagoniza conosco, analistas, por ser parcial, hipócrita mesmo, quando se trata de autoobservação. Falar de instintos, e mesmo do trânsito de representantes instintuais, após concentrar-se na atenção uniformemente flutuante, descrito para o paciente, o que a psicanálise sabe a respeito do ser humano, destacando o desenho que acaba por adquirir o nosso ego, incluindo-se aí as aberrações, função das vicissitudes, de toda ordem que devemos impor aos nossos instintos. Conforme nos tem sido ensinado de geração em geração, baseado numa educação que erra muito, minha gente. Mas por que erra? Porque não tem um conhecimento sobre o que é o ser humano. A associação livre, preconizada por Freud, o ego, após alguns momentos de ausência em que se manifestam os derivados do id, ele retorna para estabelecer o seu primado. Mas o quanto de expressão dos derivados tenha se manifestado durante algum tempo será de grande utilidade para a compreensão do paciente, que pouco a pouco vai adquirindo contornos bem delineados para poder assumir o comando da sua própria vida. Dessa descrição da processualística, depreende-se o quanto de esforço mental é despendido pelo analista. É por isso mesmo que muitos optam pelo mágico, pelo milagre, que é mais fácil, exigindo por isso mesmo menos acuidade mental, não se responsabilizando por seu estar como ser humano. Na associação livre, esse termo que corresponde a componentes muito expressivos, que inclui a ideia de perigo e de defesa, sendo que o conceito de resistência presume 3 instâncias. A resistência é inconsciente, nós não sabemos, também são defesas do ego. O ego pode se sentir em perigo. Quando começa a falar, ela sente perigo de falar alguma coisa que ela não poderia falar. Mas, por outro lado, uma força impulsiva, visando proteger o ego irracional. E a outra instância, uma forma indutora ao risco, um ego pré-adaptativo. Então, ele começa a se arriscar a falar algo que ele estaria segurando. Ele começa a falar algo que para ele seria proibido. Essa terceira instância é quando começa a se estabelecer o link, o elo, com o psicanalista. Essa terceira instância também é quando vocês, no curso de psicanálise, vão começar a ficar sem vergonha nas aulas. Eu costumo brincar, tem que aprender a ficar sem vergonha. Sem vergonha de falar aquelas coisas que nós achamos ruins que estão dentro de nós. É nesse sentido. E com isso, o ego provoca resistência. É como se estivesse com a armadura daquela lá, todo protegido. Até que a gente consiga remover essa armadura, porque ele vai estar lá. Como é que você acha que eu estou resistindo? Mas ele está resistindo, ele disse que não. Então, a resistência é toda e qualquer manifestação de oposição ao método psicanalítico, o qual, por definição, pretende tornar consciente para o paciente o que quer que lhe seja inconsciente.
O interessante é que a sua descoberta resultou de um incidente no consultório de Freud, quando ele analisava a Emma von M, que rogou que eu deixasse falar, ao invés de continuar insistindo na busca da origem de um sintoma. Erro clássico que o novo psicanalista coloca. A caça às bruxas, a busca pelo sintoma, não é isso? Nós temos aqui ouvir, estimular a fala, porque aí é que vão aparecer as questões, as vicissitudes do id, que está colocando o ego em conflito. E vamos encontrar, portanto, 5 formas de resistências. 3 delas são do ego. O recalque, a transferência e o benefício secundário. Uma do id, inconsciente, a força e compulsão, a repetição, que é a atração dos protótipos inconscientes sobre o processo pulsional recalcado, e uma do superego, derivada do sentimento de culpabilidade inconsciente, com a inevitável necessidade de punição, que chegam até a fazer autoflagelo. Mantendo-nos na fenomenologia resistencial, nós podemos observar que o ego infla e desinfla. Quando ele desinfla, baixa a autoestima. Quando ele infla, é todo poderoso. Assim, podemos dizer que as quebras na produção livre de censuras íntimas, perpetradas pelo paciente no processo de associação livre, são correspondentes, todas, aos contra-ataques desferidos pelo ego em direção ao id. O que, então, nos leva à análise das resistências, ou seja, a busca da compreensão dos conteúdos instintuais que começam a ser expostos. Nós vamos desenvolver a habilidade para fazer pontuações de conteúdos instintuais como a pequena palavra. Falando de conteúdos instintuais, fala-se do id. O id é esse vermelhinho que está aí, nessa figura animada. Esse aí é um desenho animado muito interessante para psicanálise, chama-se Divertidamente, onde fica claro como está ali o id, toda a força do id, o ego e o superego. Fala-se de id, cujos derivados contam com as tendências inatas, que é de assomar à superfície, o que sem dúvida se constitui numa facilitação para a abordagem. E logo a par disso, minha gente, instalam-se as medidas defensivas do ego, que, diferentemente dos derivados do id, deliberadamente preservam características inconscientemente, o que nos leva, quando os analisamos, à adoção de manobras de aproximação tomadas a partir de suas influências sobre as associações do paciente. Nessas 3 figurinhas animadas aí, está aparecendo animada para todos vocês? Eu quero pedir a participação que me diga assim, onde é que está aí o superego, onde é que está o ego? O id eu já falei quem é o vermelhinho. E o superego? E o ego? Onde ele está nessa figura? Alguém quer falar? O superego é a de verdinho e o outro é o... Acho que é lilás, é isso? Ego. Isso. Muito bem, muito obrigado, Sabrina. Parabéns, é isso mesmo. Essa identificação perfeita. Já quando tem mecanismo de defesa, que a defesa é aquilo que é defendido, que forma uma unidade, o mecanismo de defesa pode ser contra o psicanalista, mas pode ser mecanismo de defesa também contra o instinto, o id, e o id fica enfurecido.
O id enfurece. A visão exposta resulta preocupante, principalmente para o analista iniciante, decorrerá do fato de parecer apenas um posto de observação do ego, ou do processamento da invasão perpetrada pelo id. Mas aí, vamos analisar. Do que o paciente não diz? O mecanismo de defesa esconde, ele não está dizendo um punhado de coisas dele. Do que ele não sabe, ou que não quer saber? Dos sentidos que distorcem, das figuras de linguagem de que se socorrem, das expressões faciais e posturais. Nos acostumaram a trabalhar isso. Muito em breve nós estaremos no módulo 6, estudando a semiologia psicanalítica para identificar essas expressões. Das modulações de voz que ele emprega. Modulação de voz nos diz muito, muito, muito mesmo. Mas aí, se nós privilegiamos o ego, nós ressaltamos a validade do id, por um intensivo trabalho de pesquisa nos seus derivados, o que nos levará à compreensão de que a psicanálise se interessa pelas valências dos conflitos entre o id e o ego. Geralmente, o maior conflito é id e ego. Ou seja, o que vive no dia a dia da clínica é alternar o nosso foco, ora sobre o ego, ora sobre o id. Mas vamos pensar, mas como é que eu vou observar o id? Nós vamos aprender a fazer isto. Observando o ego. Indiretamente, pois a observação se dá pela avaliação da expressão dos seus derivados, tirando o máximo de proveito das muitas fugazes aparições do material oriundo do id. Quando da verdadeira batalha mental, que é o exercício da associação livre, a que o paciente é convidado a cumprir, mas que atende sempre reativamente. Nós não precisamos estar fazendo perguntas, nós não precisamos estar pontuando. Vamos ouvir. Quanto mais ele falar, mais informação vai estar nos dando. O interpretar psicanalítico corresponde à prática que objetiva expor, elucidar os significados inconscientes manifestados pelo paciente, atribuindo aos sintomas os sonhos, aos xistes e às parapraxias um significado verdadeiro. Já que a interpretação corresponderá, ao final de sua exposição, à significação latente do que for manifesto. Para entender isso, o que é a significação latente do que for manifesto? Energia reprimida, coisas reprimidas lá no seu inconsciente, lá pelo id, que não perde sua força, mas que estão escondidas, por isso está latente. Quando quer ter uma ideia do que significa o latente, é como a pessoa que tem herpes. Quando ela aumenta o nível de estresse, a herpes aparece, geralmente aparece bolhas na boca, outras partes do corpo. Pode aparecer herpes na região sexualizada. Se aparece no olho, então, é uma coisa muito complicada. Mas a herpes, ela está lá como se estivesse dormindo. Mas num estado de estresse contínuo, ela se libera, ela se manifesta. Então, a interpretação corresponderá ao final da sua exposição à significação latente daquilo que está sendo manifestado. Dualidade que, de resto, será aplicada a toda e qualquer produção que seja trazida pelo paciente. Quando nós olhamos o ego, observamos o ego, o que nos interessa? Os conflitos do ego.
por neles estarem as raízes dos sintomas, das motivações, dos sonhos, dos cistes, das parapraxias. Um tratamento bem-sucedido dependerá da real identificação dos conflitos que se apresentam continuamente entre os derivados do id e do ego. Aí nesse esquema dá para ver, o id ele está constantemente com energia, jogando essa sua energia, passando até pelo superego. O superego também está toda hora jogando energia, censurando o próprio ego. E tudo isso com o objetivo de atingir o ambiente. O ambiente, portanto, ele coloca situações para o superego e o superego transmite para o ego e o id transmite para o ego. E aí começam os sintomas. Só olhar para esse rostinho triste aí, a gente já começa a ver sintomas. Mas que sintomas são esses? Sintoma neurótico corresponde a qualquer desvio que se queixe o paciente. O sintoma neurótico resulta de uma formação psíquica que vemos inalienavelmente associada ao retorno de algo recalcado, sob o formato de formação de compromisso, de formação reativa e formação substitutiva, onde até aí nós ficamos nivelados. Então, o que nós temos da interpretação? As inferências e conclusões do analista referente ao significado, a importância inconsciente das comunicações e da conduta do paciente, a comunicação das conclusões do analista ao paciente precisa desenvolver muita habilidade e bastante cuidado, a todos os comentários feitos pelo analista, as intervenções verbais especificamente destinadas à consecução de uma modificação dinâmica por meio do insight. Os sonhos. Nós vamos deixar claro, quando estamos tratando alguém, os sonhos têm uma importância muito grande, porque, segundo Freud, sonhos é a manifestação de desejos reprimidos, gravados no inconsciente. Todas as pessoas sonham. Elas não lembram dos seus sonhos, elas dizem assim, eu não sonho. Quem realmente não sonha são os psicóticos, porque o psicótico não tem superego. No sonho, tem-se que o inconsciente jamais dorme. Ele é atemporal, ele é energético. E por conta disso, o dormir é permanentemente perturbado por estímulos exteriores e muito principalmente por estímulos interiores, estes correspondentes aos desejos, às necessidades, instintos, todos ativos e inconscientes. Acrescentando-se a isso, as regressões do ego, da libido, e mais uma tópica, uma formal e uma cronológica. Um sonhador corresponde às atividades mentais que ocorrem durante o sono, liberação do id, com o formato de uma série de quadros ou de acontecimentos imaginados durante o sono, que ao descrevermos, falar, mas é um absurdo, é incompreensível, é muito louco. Sim, um sonho é muito louco, mas é cheio de significados. É um fenômeno que ocorre em que se encontra ausente o ego, porque o ego ele está lá no estado de latência, ele está quase desligado, e o superego também. Estando por isso mesmo desligado, o sistema motor autônomo
Freud, quando formulou a doutrina dos sonhos, partiu do pressuposto que dita haver nos sonhos uns significados psicológicos que se pode alcançar via interpretação. Não vamos sair aí correndo para ver livro de interpretação de sonhos e tal, porque tem muita coisa aí que é balela. Dicionários dos sonhos, tem arquitetura dos sonhos, tem um monte de coisas dos sonhos aí na internet disponível e várias publicações literárias. E na visão freudiana não é nada disso. Eu vou falar dos xistes. Xistes são coisas engraçadas. Os xistes, que são ironias do dia a dia, contribuem para um cotidiano mais leve e tolerável da realidade que nós vivemos, possibilitando uma conexão arbitrária através de uma associação verbal de ideias contrárias. Observamos que, com a onda de revelações assustadoras da corrupção, a criatividade em contos engraçados é estimulada. E surgem assim piadas e mais piadas, que podem ter como significante uma repulsa da agressão moral e ética vivenciadas. Olha só que riqueza de conteúdo nisso, né? Piadas que estão surgindo à vontade aí a rodo agora, nessa campanha política. E que as pessoas riem, acham aquilo engraçado. Mas, na realidade, lá dentro, o significante, nós vamos entender essa palavra significante na semiologia, uma repulsa da agressão moral e ética vivenciadas de acordo com os seus valores pessoais. Dos xistes, tem-se muito pouco na literatura psicanalítica, mas nós podemos observá-los e desenvolver nosso conhecimento. Mas de Freud, há o suficiente para que nós entendamos por que ele valorizou tanto o risível, ao ponto de, ao lado dos sintomas, dos sonhos e das parapraxias são atos falhos, tê-lo como uma das portas de acesso ao inconsciente. Sendo que, embora ele cite Shakespeare, ter-se-á que o sucesso, tanto para quem conta como para quem escuta, corresponde antes a muitíssimo do que é importante para ambos, por compor o quadro de fatores de elucidação da história das repressões daquelas vidas, conforme Freud nos ensina. Ao ouvirmos um comentário que nos parece engraçado, somos atingidos por uma onda cômica que nos faz rir inconscientemente. Dependendo do estado emocional, ao ver uma cena de alguém escorregando e caindo desajeitadamente, o riso se manifesta de forma involuntária, bem usado no programa de televisão que tem por aí, que o povo gosta demais daquilo. Porém, pode provocar pena e vontade de socorrer, expondo pessoas a situações. É uma falta de respeito com o ser humano, talvez, não? Pode ser. Se estamos conversando com alguém, ou um grupo de amigos, e em um dado momento ouvimos uma frase mal colocada, mesmo que estejamos conscientes que não era o que a pessoa queria dizer, o riso se manifesta. Ah, mas foi um xiste provocado por um ato falho. E o quadro se torna divertido, dando assim um sentido pitoresco e hilariante. Quando queremos dizer alguma coisa e sem querer falamos outra, pode ser uma manifestação inconsciente de algum conteúdo interno que transforma a situação de forma espirituosa, em forma de xiste, que poderá ser motivo de risadas. Aí nós estamos falando, portanto, de formas de linguísticas que dão sentido diferente ao pretendido do pronunciado, que são chamadas de atos falhos e xistes. É comum, num grupo de pessoas,
As piadas que para alguns são hilariantes e para outros são piadas inconvenientes. Depende da censura de cada um. Quando num grupo se desenrolam piadas com conotação sexual, provocando gargalhadas generalizadas, talvez quem as esteja contando esteja rindo do seu lado bissexual sem saber o que tem, principalmente quando estou falando de piadas de homossexualismo. Piadas de mau gosto, mas de muito mau gosto mesmo, né? Sobre a inteligência das mulheres, faz os machistas rirem e enfurece as mulheres. A história da piada, no entanto, pode ter significado não entendido por quem conta, podendo contribuir para superar algo que lhe falta ou que é da sua própria natureza. Então, o machismo do homem, ele tem muita coisa que a mulher tem que é superior a ele, e como machista, então ele tem que fazer piadas para reprimir, principalmente quando fala da inteligência, da capacidade cerebral. E com isso, as mulheres são reprimidas lá, em toda a história da humanidade ainda são reprimidas até hoje. Quando elas descobrirem que as mulheres têm um poder muito especial, superior ao homem, e entenderem, conhecerem que o cérebro feminino é ligeiramente menor do que o cérebro do homem, por isso que o homem fala assim, o cérebro da loira é do tamanho de uma azeitona. Não, do caroço da azeitona. Quando, na realidade, o que acontece com o cérebro feminino? A comunicação entre os neurônios, os sentidos, é em forma periférica. A percepção sensorial é periférica. E o homem é foco, é diferente. Mais adiante nós vamos entender o porquê que tem essa diferença da origem da mulher, que isto vem desde quando o homem é a mulher. Então, minha gente, respeitar muito a mulher, porque é realmente uma condição de vida muito diferente da do homem. A mulher menstrua, tem TPM, ela é multifuncional, ela estuda, é interessada no conhecimento, ela trabalha, ela tem profissão, desenvolve conhecimentos tecnológicos com muita rapidez e, ao mesmo tempo, estão cuidando dos filhos, organizando a família, organizando a refeição, e são vítimas de xistes, de gracejos totalmente inconvenientes, quando merece de nossa parte a maior admiração e respeito. Atos falhos, sabe? Esse é o clássico atos falhos. Cheio de xistes, é o Chaves. E quantos atos falhos que nós cometemos? O famoso foi sem querer querendo. Ato falho ou paraparaxia é a mesma coisa. É interessante que no original, digam-se atos errôneos. Aí está uma expressão em alemão, não falo alemão, expressão com que, vamos falar em inglês, mistakes. Expressão com que Freud quis falar a ideia de que esses atos errôneos eram tanto quanto sintoma, formações de compromisso entre a intenção consciente do sujeito e do recalcado. Mesmo porque, no original alemão, a ideia central é o fato de ser conduzido ao erro, o que, convenhamos, é muito mais forte do que falhar. Dos atos falhos, nós sabemos que ocorrem a qualquer momento, sempre que seja afrouxada ou desviada a vigilância do ego, ao mesmo tempo que uma pulsão inconsciente seja catequizada. Quando fala catequização, quer dizer, ela se realiza
Isto é catequização. Uma outra forma de se dizer a mesma coisa sobre a parapraxia será um ato falho em decorrência da interveniência de um desejo ou de um conflito, ou de uma sequência de pensamentos. E aí desenvolve a tal de RTN, resistência terapêutica natural. Pode decorrer de outras causas, sendo a mais comum a da entrada na fase terminal de um tratamento, um momento em que, não podendo ser marcado por um anúncio clínico, pode assim mesmo ser pressentido pelo paciente, muito especialmente quando, errando o analista, não resolveu uma eventual dependência com qualquer formato. A admiração pelo analista, por exemplo, que alguma vez, num tempo qualquer, tenha se implantado pelo paciente. E aí vem a expressão acting out. Nós vamos falar bastante durante nosso tempo, nossos cursos. Acting out. Encenação que o paciente faz na nossa frente. A expressão acting out, Geren, em alemão, aparece traduzida em alguns textos brasileiros como atuação, ou seja, atuação, encenação. Eis aí um tema de suma importância que muito analista não considera no seu consultório, que as pessoas estão encenando uma situação. Atitude que, inevitavelmente, leva ao fracasso de uma análise. E acontece a transferência do paciente para com o psicanalista. Sempre que a pessoa está falando, ele está transferindo, está fazendo transferência. A transferência é, portanto, a vivência no presente de sentimentos, de pulsões, de desejos, de temores, de fantasias, atitudes, ideias mirabolantes, defesas contra todos esses elementos. A pessoa que origina as reações transferenciais foi altamente significante ao tempo da infância de alguém. E a transferência, ela acontece na análise, nos neuróticos, nos psicóticos e nos rígidos. Rígidos são as pessoas equilibradas, normais. Toda relação humana contém uma mistura de reações realistas e transferenciais. É só observar nas conversas quando estamos batendo papo com alguém, até em grupo, se observa isto. Transferências mais transferências. Aí dentro da situação analítica, o analista partindo de uma firme e determinada isenção, que é caracterizada pela recusa em se comportar de acordo com as exigências de satisfação dos sintomas do paciente. Nós não estamos ali para satisfazer o paciente. Uma frustração continuada, aí sim, acaba por conseguir a instalação da neurose de transferência, que lhe é então direcionada, o que oportuniza a identificação, com precisão, dos termos da neurose nuclear do paciente. Assim, a instalação da neurose de transferência enseja a substituição da neurose clínica. Ou seja, ocorre uma transposição para a relação estabelecida na situação analítica. E esta é muito bem-vinda. A transferência, acontecendo que as comunicações e as ocorrências provindas do paciente se manifestem sem interrupções, não se deve tocar no tema transferência com o paciente, que se constitui na parte mais espinhosa de todas as que nos apresentam na análise, para o momento em que a transferência venha a se converter em resistência. A contratransferência, que acontece é com a psicanalista,
A contratransferência é o conjunto das reações inconscientes do próprio analista, referidas à pessoa do analisando, particularmente a transferência deste. A primeira constatação, em se tratando de contratransferência, refere-se à conotação de perturbação que sobressai na definição, mesmo porque tudo gira em torno de reações que, sendo inconscientes, ampliam e fortalecem ainda mais a compreensão da extensão dos danos que tais atitudes emocionais da parte do analista podem desencadear. Portanto, quando estiver começando a praticar a psicanálise, toda vez que sentir uma contratransferência, que o relato de uma pessoa, o relato do paciente te afetou, é importante pedir socorro, pedir supervisão, para poder trabalhar isto. E a busca de estabelecer uma aliança terapêutica e estabelecer a neurose de transferência. As relações entre os indivíduos se compõem sempre de realidades e transferências, não havendo nenhuma situação em que uma das duas não venha desempenhar um papel, mesmo que seja em proporções diferentes. Que a propósito, destacando essa transferência dita por Grimson, em 1967, que nos ensina que isto é uma variação do relacionamento objetal. Ora, quando fala a variação do relacionamento objetal, aquilo que está do inconsciente dele, do desejo, de uma libido dirigida a um determinado objeto, o objeto pode ser uma pessoa, pode ser qualquer outra coisa, uma variação de relacionamento objetal que ele desloca para outra pessoa. A repetição de um relacionamento objetal passado a um fenômeno que tem como fundamental mecanismo de deslocamento que ocorre nesta variação de relacionamento objetal e que ocorre um fenômeno regressivo, buscando as suas lembranças de algo que aconteceu no seu passado. Assim, a parte da relação com o analista, em que este seja percebido como tal, em sua função analítica, esta, sim, será tomada como aliança terapêutica. Naturalmente que Freud não usou essa designação, mas fez uma alusão indireta a ela no artigo intitulado O Início do Tratamento. Acontecendo que as comunicações e as ocorrências provindas do paciente se manifestem sem interrupções, não se deve tocar no tema transferência, deixe ele se manifestar. Deixando este trabalho, que se constitui na parte mais espinhosa de todas, as que se nos apresentam na análise, para o momento em que a transferência venha a se converter em resistência. O indivíduo é tanto mais neurótico, quanto maior seja a proporção do seu passado infantil. Suas transferências no seu presente, minha gente, quando isto vem com uma dor tão grande, para arrancar isto lá do fundo do inconsciente, dói. E a pessoa grita, chora. Ela sofre. É uma cirurgia que está acontecendo sem anestesia. Veja-se, portanto, que os fenômenos transferenciais, que são bem-vindos, eles são inconscientes e são irracionais. Ou seja, inapropriados no que se refere à situação presente, além de serem tenazes e ambivalentes. Aí está um tipo de resistência difícil de trabalhar, a psicanálise e o silêncio.
As pessoas cheias de resistências, então, ela não consegue falar, ela está no consultório, baixa a cabeça e ali ela fica. A resistência implica todas as forças dentro do paciente que se opõem aos procedimentos e processos do trabalho psicanalítico. Então, passa a ser uma oposição ao processo de análise. E ela não consegue estabelecer um diálogo aberto. A livre associação. E o psicanalista, ele se sente numa situação muito desagradável. O que eu faço se ele não fala nada? Eu respondo, não fale nada. Eu tenho um caso interessante de um homem de 55 anos de idade, já aposentado da Polícia Militar. Ele acompanha meu nome na clínica da Polícia Militar aqui na Bepom, onde eu tenho um convênio com eles há 13 anos. Há muito tempo. Há 12 anos. Ele faz tratamento com psiquiatra e com psicologia. Psicologia ele faz toda semana. Psiquiatra uma vez por mês. Até que ele resolveu vir no meu consultório. Ele resolveu vir se tratar comigo. Ele chegou, como ele já tinha experiências de terapias e mais terapias. Primeiro, ele não começou a falar. Ele se sentou, eu perguntei o nome dele, comecei a fazer a anamnese. Vou começar a fazer a anamnese, que vocês vão aprender também mais adiante, quando entrar na técnica psicanalítica, que é a ficha de orientação sobre a pessoa. E aí, terminei de fazer, ele ficou calado. Ele me falou assim, eu não estou com vontade de falar. Eu falei, ok. Você quer ficar aqui na sessão sem falar? Fique à vontade. A sessão tem uma duração de 50 minutos. Nós já estamos aqui há 20 minutos, portanto, você tem mais 30 minutos. Se você quiser falar alguma coisa, você fala. Se não quiser também, vamos ficar quietinho aqui nós dois. Foi impactante para ele, né? Aí ele começou a falar. Não precisei mais fazer perguntas. Ele começou a falar. Então, a resistência da mudez de não falar nada implica as forças dentro do paciente que se opõem aos procedimentos e processos do trabalho psicanalítico. Em maior ou menor grau, ela está presente desde o começo até o fim do tratamento. As resistências defendem o status quo da neurose do paciente. Ora, o silêncio, ele está com uma neurose muito forte. É só observar e deixá-lo totalmente à vontade. As resistências se opõem ao analista. E como ela se opõe, aí o que esse paciente me falou? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um ping-pong. Você pergunta e eu respondo. Eu falei, não, não. Aqui é psicanálise. Não tem ping-pong. Aqui eu estou para te ouvir se você quiser falar. E se você quiser ficar na sessão. Se quiser sair também, fique à vontade. Aí quebrei a resistência dele. Então, as resistências se opõem ao analista, ao trabalho analítico, ao ego racional do paciente. A resistência é um conceito operacional, não foi inventada recentemente pela análise. A situação analítica se transforma na arena em que as resistências se acabam revelando. E são vários tipos e fontes para a identificação das resistências.
Freud descreveu os tipos e fontes da resistência da seguinte maneira. Não se deve supor que essas correções nos proporcionam um levantamento completo de todas as espécies de resistência encontradas na análise. Não, de forma alguma. A investigação ulterior do assunto revela que o analista tem de combater nada menos que 5 espécies de resistências, que emanam de 3 direções: o ego, o id e o superego. O ego é a fonte de 3 resistências, cada uma diferindo em sua natureza dinâmica. E a primeira delas, minha gente, é a resistência da repressão. Logo a seguir vem a resistência da transferência. Eu vou falar de mim, que é da mesma natureza, mas que tem efeitos diferentes e muito mais claros na análise. Visto que consegue estabelecer uma relação com a situação analítica, ou talvez até com o próprio analista, reanimando assim uma repressão que deve somente ser relembrada. A terceira resistência, embora também uma resistência do ego, é de natureza inteiramente diferente. Ela vem do advento do ganho proveniente da doença. Ele transforma a psiconeurose dele para um ganho secundário e se baseia numa assimilação do sintoma do ego. Representa aí uma não disposição de renunciar a qualquer satisfação ou alívio que tenha sido obtido. Nós temos resistência de repressão. Consiste na repressão que o ego faz de toda percepção que possa causar algum sofrimento. Resistência da repressão. Voltando a este caso que eu estava falando, desse policial da reserva, resistência à repressão do ego dele. Ele precisava falar do pai dele, mas ele desviava o assunto. Uma resistência enorme, porque ele tinha vergonha de falar sobre o pai. Quando finalmente, depois de várias sessões, conseguiu falar sobre o pai, vocês vão se assustar com a revelação. O pai dele era o próprio avô. Que depois ele revelou que era uma relação da mãe dele, filha do avô, uma relação consensual entre os dois. E ele nasceu dessa relação. Vida adulta, transtornada para o resto da vida. De transferência, a paciente manifesta uma resistência contra a emergência de uma transferência negativa ou sexual com o seu analista. De ganho secundário, pelo fato de que a própria doença concede um benefício a certos pacientes, como histéricos, personalidades imaturas e aqueles que estão pleiteando alguma forma de aposentadoria por motivo de doença. Aliás, precisa tomar cuidado com isso, que tem pessoas que estão insatisfeitas com o seu trabalho. Eu já tive casos assim de professoras que trabalhar como professoras não é fácil. São muito desvalorizadas, muito exigidas. Ela começou a fazer terapia, depois ela queria que eu desse um atestado de que ela estava com estresse emocional devido ao trabalho e inapta a continuar no trabalho. Psicanalista não faz isso, psicanalista dá esse tipo de atestado.
O único atestado que o psicanalista dá é de que a pessoa fez tantas sessões de análise no período de tanto a tanto. Só isso. Porque nós não damos diagnóstico. Então, como estamos falando aqui de ganho secundário, pelo fato que a própria doença concede benefício a certos pacientes, aí ela procurou psiquiatria e tudo mais para arrumar os atestados desse tipo para ela conseguir a aposentadoria dela. Mas certos pacientes como os histéricos, personalidades imaturas, que estão pleiteando uma aposentadoria por meio de doença, inventando uma doença, essas resistências são muito difíceis de abordar, porque elas são egocintônicas. Sintonias do ego com alguma coisa. As resistências provindas do id, Freud as considerava como ligadas à compulsão à repetição. E que, juntamente com uma adesividade da libido, promove uma resistência contra mudanças. Para que eu vou mudar? É tão gostoso fazer aquilo. A libido está adesivada numa determinada situação, numa determinada coisa, num determinado objeto, colada. A resistência oriunda do superego, essa é mais difícil de ser trabalhada, segundo Freud, por causa do sentimento de culpa que exigem punição. Nós encontramos essas resistências de uma forma muito difícil de trabalhar, às vezes até não dá mesmo para trabalhar, aquelas que têm uma crença religiosa. Religião tem um poder superego enorme, enorme, enorme. Então, tem uma resistência muito grande e não se consegue trabalhar isto com facilidade. Porque tem que vencer dogmas religiosos. Aí se fica num determinado assunto, num tempo, passado ou presente, entre habilidades em assuntos externos, para evitar uma introspecção. Evita determinados temas sexuais, agressivos. Muitas vezes, ao invés de usar a sua verbalização para comunicar, ela usa para confundir, para desviar, para não perceber o que ela tem. Mostra determinado ritual, como rigidez no horário, traz anotações. É a paciente que vinha com agenda, com anotações. Tem alguns que chegam ainda novatos, estão chegando também agora, eles vêm já com papel, com anotação. Quando traz anotação, está me dando algumas informações importantes, nós vamos ver mais adiante como que são essas informações. Começa a sessão de uma mesma forma ou com assuntos já decorados. Ou querem fazer uma sequência, e não tem sequência. É comum aqueles que vêm para o consultório, logo no começo, nas primeiras vezes, e que chegam no consultório, sentam lá, e agora? Eu vim pensando esse tempo todo aqui que eu ia falar, e agora eu esqueci tudo. Ou a maneira de falar é muito técnica, racional, formal. Evita certas palavras pelo seu sinônimo. Fala muito enfaticamente sobre uma mesma coisa. Fala por subentendidos e enigmas. Fazendo da análise um jogo de adivinhação, e análise não é um jogo de adivinhação. Acontece em situações mágicas, mas o psicanalista não é mágico. É a transformação que se fala que é mágico. As outras transformam a sessão em polêmica, como se a análise fosse um jogo de opiniões. Aí, se o psicanalista entra no jogo de opiniões e expor os seus valores, expor as suas ideias, putz, complica. Precisa voltar a fazer o curso e fazer análise. Outro aspecto a considerar, quanto mais frágil o ego do paciente, mais forte para resistir.
Tanto que nós já vimos que um dos requisitos para recusar que a psicanálise não vai ter sucedida é com a ignorância. Quanto mais ignorante, pior é para trabalhar. Então, quanto mais baixo o nível, não tem como trabalhar com a psicanálise, porque não tem compreensão, não tem estrutura para isto. E com isso, ele é mais forte para resistir. Quanto mais ignorante, mais dono da verdade. Em pacientes mais regredidos, estes opõem sérias resistências às mudanças e desejam manter as coisas como elas estão. Não é porque não querem se curar, mas é porque não acreditam nas melhoras. Então, ela já se impede, ela já diz para ela, isso não vai adiantar nada. Ou que as mereçam, ou porque correm os sérios riscos de voltar a sentir as dolorosas experiências passadas, de traição, de humilhação. Aí o ego frágil, objetivo de vida é para sobreviver e não para viver. Aí quando se observa o ego, a predominância ou da defesa do desejo, parecendo haver apenas defesas, ou um retorno recalcado, manifestado pela exposição do desejo. Cheio de mecanismos de defesa. Como é que vai diminuir a ansiedade? Ora, vai diminuir a ansiedade resolvendo a situação, lidando diretamente com ela. Ou negar ou deformar a situação, o que então vai produzir mecanismos de defesas. E aí, então, em ocasiões, no decurso de sua análise, a mesma pessoa abandonará a sua atitude crítica e depois a reassumirá. Se nós estivermos na iminência de trazer-lhe à consciência uma parcela do material inconsciente, especialmente aqueles desagradáveis, a pessoa se torna extremamente crítica. Pode ter empreendido e aceito muitas coisas previamente. A leitura das expressões vai nos ajudar muito nessas interpretações. Porque à nossa frente tem o sintoma. O sintoma é como quem está com febre. Tem um sintoma de febre, alguma coisa está errada. O médico dá um remédio para tirar a febre. Um comportamento, nós não vamos trabalhar o comportamento, querer corrigir o comportamento dele. Nos interessa pelo sintoma do comportamento a causa. O que é que provoca aquilo? E com isso o paciente luta contra a remoção dos seus sintomas e o estabelecimento de seus processos mentais, organizar seus processos mentais. Dizemos a nós mesmos que conseguimos descobrir forças poderosas que se opõem a qualquer modificação na condição do paciente. Devem ser as mesmas que no passado produziram esta condição. E como é forte acontecimentos do passado. Desde o período da fecundação. Órfãos em geral, que não conhecem mãe ou não conhecem o pai, adultos, estão sempre na agonia, em busca do pai ou em busca da mãe. Durante a formação dos seus sintomas, algo deve ter se passado que agora podemos reconstruir a partir de nossas experiências durante a resolução de seus sintomas. Há uma pré-condição para a existência de um sintoma, que é algum processo mental deve não ter sido conduzido normalmente até seu objetivo normal, que era o objetivo de poder se tornar consciente. O sintoma é o substituto daquilo que não aconteceu neste ponto.
Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Ai, boa noite. Dá para cansar, né? Próximo encontro, dia 26, depois da manhã, quinta-feira, 19h45. Eu vou tirar os slides para que, então, vocês possam fazer suas considerações e suas perguntas. À disposição. É muita coisa, né, gente? Tudo isso nós vamos digerindo durante o nosso curso de psicanálise. De fato, é muita coisa. Professor, eu ia dizer isso, que eu estou, na verdade, assimilando, né? A Su já mandou mensagem aqui, estou tentando digerir isso. Oi, Álvaro, chegou aí o Álvaro, coisa boa. Eu já estava o tempo todo. Ah, estava o tempo todo? Poxa vida, não vi que você tinha Quando... chegado. É. Aí a Su está dizendo aí para nós aí que tocou algumas areazinhas da vida dela, mas ela não assistiu módulo 1 nem módulo 2. Então, pode ser que tenha uma linguagem aí que ela tenha dificuldade de entender. Mas é só assistir o vídeo que eu já enviei da gravação da aula para você começar a melhorar isso e estudar a apostila. Vai requerer um esforço extra para você chegar lá. Você só assistiu metade. Ah, tá bom. Acontece que a gente começa a mexer com tanta coisa que vai mexer com nossos valores internos. Mexe com a nossa vida, com a nossa situação. Nós mal começamos. Que fase boa. É isso. Por isso que eu já disse para vocês na primeira aula que todos passarão por um processo de transformação. Que as que chegaram na primeira aula, a partir de hoje, já não serão mais as mesmas pessoas. Em 6 meses, totalmente diferentes, porque assimilar tudo isso não é brincadeira. E nós só fizemos a primeira parte hoje, minha gente. Amanhã tem mais. Obrigado, Vitor Hugo. Alguém mais, por favor? Deixa eu apresentar para vocês o Álvaro. Eu mostrei para Prazer, vocês, pessoal. eu mostrei para vocês a foto dele lá. Eu estava assistindo. Você estava assistindo? Quando você mostrou minha foto. Legal. Obrigado por me chamar de simpático. E é realmente muito simpático a pessoa que se tornou meu amigo pessoal. Amigo. Profissional, psicanalista, faz supervisão constantemente, faz suas análises. É isso aí, esse é o caminho. Perfeito. Perfeito. Quer falar alguma coisa, Álvaro? Olha, pessoal, não se preocupe muito com as primeiras aulas. Eu também perdi a primeira e segunda aula, comecei na terceira aula e fiquei como se deve estar sentindo, mas é um impacto bom, assim. Você fica instigado. Tentar entender no começo não tem como. Você começa a entender logo a seguir. Mas você começa a sentir em si mesmo, começa a pensar em tratar o paciente. Mas aí você descobre que você mesmo está se tratando, você está descobrindo muita coisa em si mesmo. Uhum. E começa a ficar muito observador com relação ao externo, aos outros, com relação aos colegas, ao professor, a ti mesmo. Começa a ver comportamentos, alguns para ser copiados, outros para serem evitados, mas é um caminho sem volta, é um caminho bom sem volta. É alguma coisa que me fez muito bem. Estou trabalhando com isso, mas me fez bem para mim, para a minha existência, me fez muito bem. E você fica um pouco chocado. Por exemplo, hoje eu percebi um colega fotógrafo que é altamente comunicativo, brincalhão. A seriedade dele nesse final de aula está incrível.
E que já fez terapia Mexe, mexe. comigo. Oi? Ele já fez terapia comigo, já. Mas ele está sério. Você 10 está anos observando ele. atrás. É. Sim, sim, sim. Mas quando volta essas coisas. Porque você começa a refletir. É. São valores que vêm à tona. É como se você pegasse algum material, fizesse muito pó, jogasse tudo para cima e agora está sentando. Mas agora ele vai assentar nos lugares certos. É muito gostoso. Aproveite bastante essa fase. Olha, pessoal, terminei o curso, mas continuo fazendo as cadeiras. Vocês vão me ver em aula muito tempo. Aliás, uma grande característica do curso é o pós-venda, se vou chamar ele de pós-venda, é pós-curso. Você continua com o Toninho Gaivota pós-curso. Eu terminei o curso e continuo. Vou continuar assistindo aula e participando e fazendo terapia, inclusive. Vou fazer, porque a terapia só faz bem. Não adianta. Você sabe que o ser humano tem suas neuroses, sua forma de ser, de encarar o mundo, e é bom quando ele começa a ver, ele começa a perceber que ele fica muito melhor depois da terapia. Mesmo você sabendo bastante coisa, tal, você vai sabendo mais e mais coisas. Outra coisa que eu achei muito interessante foi o contato com clientes. É maravilhoso. É impressionante como as palavras do psicanalista encontram eco. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas é sensacional. Vão em paz, vão bem, vão gostar, vão curtir. Estão na boa companhia do Toninho Gaivota. Grande Toninho Gaivota, obrigado pela oportunidade de dizer alguma coisa para essa gurizada maravilhosa aí, que está nessa fase de crescimento aí. Bons voos, pessoal. Muito obrigado. O Alves está falando uma linguagem aí, não sei se todos conhecem. É a metáfora do livro Fernão Capelo Gaivota, autor Richard Bach. É bem isso aí que... Ele não é um livro psicanalítico, mas ele é uma metáfora de vida que nós usamos, eu principalmente uso na vida, na minha vida pessoal e na psicanálise. Ah, olha aí, a Cristiane está com ele aí, olha aí, ah, Cristiane, é isso aí, é esse livro. Tá? Porque esta figura metaforizada do Fernão Capelo Gaivota, ele passa pelo que passa o ser humano dentro da sociedade. Aquele bando de gaivotas é a nossa sociedade, as nossas famílias, os nossos parentes, os nossos amigos. Mas quando você quer ser você, você pode. Mas você se limita porque dizem que você não pode. Alguém mais, por favor, queira falar? Vitor Hugo, por favor, ele estava quietinho, agora ele vai soltar aí um pouco. Vai, vamos lá, Vitor. Está sem áudio, está sem áudio. Não dá. Clica no microfone. Aí. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo ou não? Tá dando microfonia, né? Está dando eco. Vê agora. Microfonia. É, tá ruim, não tá? Deixa. Não dá, Vitor. Eu vou me arrumar aqui, na próxima eu falo. Não consegue. Não dá, né, Vitor? Fica para a próxima, pode ser? Quinta-feira, você vai corrigir o que está acontecendo aí? Quinta-feira. Tá bom. Quem mais, por favor? Vitor? Vitor? Ele está ouvindo. Antônio? Hum. Eu quero falar para o Vitor que eu quero ter prazer de ir na formatura dele e eu fotografá-lo. Retribuir o favorzão, ficaram muito boas fotos. O Vitor, pessoal, ele é fotógrafo há muitos anos, tá? Tem o estúdio Vitor Hugo e ele que fez a fotografia da nossa formatura. Alguém mais?
Alguns poderão estar assustados. Caramba! Paciência, paciência, paciência. Determinação. Esse é o terceiro módulo. Nós temos mais 23 módulos pela frente. Nós temos praticamente mais 2 anos de estudos da teoria psicanalítica. E aqueles que já estão fazendo análise já conseguem entender como que isso está provocando esse processo evolutivo de cada um. E nós podemos escolher ser uma constante evolução. É bem isso. Que é o princípio do Fernão Capelo Gaivota. Seja. Isso já tirado de frase de um passado distante, de Shakespeare. To be or not to be? That's the question. Ser ou não ser? Esta é a questão. Ser ou não ser é o conflito da humanidade. Antigo, não? E é tão forte hoje. Alguém mais, por favor? O silêncio diz muitas coisas. Até quinta-feira. Uma ótima noite, um bom sono, descansem bem. Com muita paciência, nós vamos chegar lá no finalzinho com muita sabedoria. Beijão para vocês todos. Grande abraço. Boa sorte. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Muito Até boa noite. quinta. Muito boa noite. Obrigado da presença.